muito bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Para aqueles que estão chegando no canal, o meu nome é Jorge Esteves, produtor estudante de áudio, e estamos aqui para mais um módulo do curso completo do Sonar X3, hoje falando sobre o fluxo de áudio na gravação dentro do Sonar. Isso, senhores, foi em razão de vários e-mails que eu tenho recebido com essa dúvida. Jorge, meu áudio sai com muito chiado, sai muito baixo, e tudo isso tem a ver com o fluxo de áudio dentro do Sonar, ao qual nós veremos e vamos sanar essa dúvida para sempre. Porque como eu sempre bati numa tecla aqui no canal, que de uma boa gravação nasce todo um processo perfeito. Quando, senhores, nós temos um sinal de áudio bem gravado, todas as etapas da edição ficará muito fácil. Por quê? Por não haver uma necessidade de uma edição de limpeza e corretiva com doses cavalares de equalização e compressão. E com isso, os senhores estarão evitando mutilar ao áudio para chegar a um ponto de uma boa sonoridade. Dito isso, vamos aos estudos, onde começarei falando da parte física até a parte da configuração dentro do Sonar. A primeira coisa, senhores, é a ligação dos cabos. Então, a primeira coisa a ser verificado é a ligação dos cabos entre o microfone e a sua mesa ou direto interface. Então, nesse ponto, nós temos que observar se o microfone for um microfone condenser, usará o Phantom Power, que é a alimentação fantasma, que é o 48 volts, que irá alimentar esse microfone para que ele funcione. Verificar a ligação da mesa para a interface, ou a ligação direta, se você não usa a mesa, para a interface. Então, essa ligação, você tem que ver se os cabos são de boa qualidade, porque, como sabemos, cabo de má qualidade é rico em ruído e, por ele ser de má qualidade, a sua condução tem grande resistência, tornando o sinal do áudio com baixo volume. E como consequência, nós vamos ter que fazer o quê? Aumentar o ganho desse sinal, e com isso também estaremos aumentando o ruído. Com a ligação, senhores, agora observando que a ligação dos cabos está tudo ok, é hora de testarmos o fluxo do sinal, ao qual o cenário do setup pode ser em dois ambientes, como eu já disse. Pode ser microfone indo para a mesa e entrando na interface, depois indo para a DAW, ou do microfone passando pela interface e indo para a DAW. Mas antes, para podermos testar esse fluxo de áudio, temos que preparar a nossa DAW, o nosso Sonar, para receber esse áudio. Para isso, nós vamos entrar em preferência, vindo em Edit, ou apertando a letra P do teclado. Vamos em áudio, que é o nosso caso. Vamos até configuração de drives, drive 7. E aqui em Drive 7 nós vamos passar para 24 bits. E isso eu vou explicar mais à frente, a razão dessa configuração. Então, feito isso, vou apertar aplicar, vou apertar para fechar e vou abrir uma nova track de áudio. Vindo, como eu sempre falei, botando AL para que nós possamos ver todo o cenário de configuração dos botões aqui da nossa track. E eu vou gravar nessa primeira track uma voz, vamos supor. Então eu tenho que pensar que eu tenho que endereçar isso. Então eu, no caso, eu vou entrar aqui com esse microfone da própria placa. Eu estou usando aqui, no caso, a própria placa do PC, não estou usando a interface. Então já enderecei, quer dizer, o áudio vai caminhar do microfone até uma mesa que eu estou usando aqui, indo para a interface e entrando aqui na DAW. E nesse momento, então, vamos agora que já configuramos a DAW para receber o sinal, apertar aqui em armar para gravar e veja que nesse momento já chega o sinal de áudio. Vamos até a nossa mesa, que no caso dos senhores é aqui, porque como eu já estou gravando com o microfone aqui, esse sinal é que já está chegando, mas na sua mesa, no início da gravação, não vai haver sinal. Por quê? Está todos os fade ainda embaixo. Os senhores colocarão o fade de volume a 0 dB, e isso é muito importante. Irão até a sua interface e colocarão o botão do ganho até o totalidade, todo ele aberto, para receber todo o sinal. Não vem botar na metade, nem um terço, não. Todo aberto, ao qual eu vou explicar isso agora através de um desenho para que fique bem entendido, bem fixado a ideia do porquê disso. Como exemplo, senhores, eu tratarei o áudio como se fosse água. Vamos supor que nós temos aqui um lago, né, cheio de água, está cheio de água aqui dentro, e nós temos que levar essa água até um reservatório que nós temos aqui, e está aqui esse reservatório. Então, o que nós teríamos que fazer? Primeiro, colocar aqui um cano, isso,
para levar essa água. Esse cano sairia aqui de dentro e ia levar essa água. Aqui, senhores, como a água não tem força, eu iria necessitar aqui de uma bomba. Isso aqui é uma bomba. E a água, essa bomba passaria a pegar água e levar até lá. Para haver um controle, o que eu deveria pôr aqui? Aqui eu deveria pôr um registro. Porque se a água tivesse com muita pressão, eu ia diminuir, que às vezes a água começava com tanta pressão que ia bater respingando para todo lado. E com esse registro aqui, eu iria controlar essa vazão de água. Então, a água aqui, como eu já falei, é o áudio. Lá eu falei, senhores, que no caso dos senhores usarem uma mesa, a ir no fade de volume e colocar ele a 0, ou seja, ele totalmente aberto. Por quê, senhores? Vamos supor, nesse caso aqui, se eu ligasse essa bomba com esse registro fechado, o que ia acontecer? A água daqui para cá ia ter uma pressão tão grande que ia acabar estourando o cano, que aqui a bomba estaria puxando a água, dando pressão, mas aqui estaria fechado. Então, quando os senhores abrem o fade de volume, os senhores estão permitindo que a bomba puxe a água e leve. Então, o registro é o fade de volume. Então aqui é o volume. E a bomba, no caso, é o nosso botão de ganho, porque ele é que amplifica esse sinal para que o sinal do áudio chegue com maior dinâmica do outro lado, ao qual quem vai receber, ao recipiente, que o recipiente, no caso, é a nossa DAW. Então, dito isso, aqui já dá para matar a charada, senhores. Então, no caso de isso aqui, no caso de uma mesa, os senhores ia fazer agora o seguinte: ia pegar, mandar quem? O cantor cantar como se fosse gravando mesmo a coisa real, gravar com a dinâmica que ele vai usar na canção, ou se for um instrumentista, ele tocar dentro da dinâmica que ele vai executar aquela obra, e aumentaria o registro, abriria ele todo, que botando a 0 dB, e ia controlar através do ganho até que o nível de água não vazasse demais aqui pelo ganho. Chegando a um acordo que já está no nível que não está ultrapassando, está no nível bom, que nós vamos voltar para dar, os senhores entenderão isso lá. Pronto, não mexo mais no ganho. Por quê, senhores? Se acontecer de aqui aumentar o fluxo de água aqui, de repente, por um acaso, choveu e aumentou o nível de água aqui, com isso também deu para dar pressão ajudando a bomba, ou seja, quando o cantor cantar mais alto, os senhores só vão vir aqui no volume, que é o registro, e vão diminuir. Então o papel do fade de volume passa a ter um papel de registro. Ou seja, então numa gravação de bateria, todos os fades estarão a 0. Conforme o baterista for gravando e for tocando, os senhores forem sentindo que ele está executando e está passando do limite, os senhores vão diminuindo esses fades, controlando assim o áudio, a dinâmica, para evitar saturações e creep, qual nós vamos falar mais à frente. Então, senhores, o que vai ocorrer? Eu vou aqui acionar, ver que o fluxo sinal já chegou, e se o cantor lá gritasse mais alto, né, ele e começasse já aqui a chegar num ponto, eu diminuiria lá, ver que eu não estou mexendo em nada aqui, ó, eu controlo tudo pela mesa, eu diminuo um pouco o ganho do ganho, quer dizer, o ganho aumentou, eu através do volume venho e fico controlando através dos fades para que o sinal não ultrapasse. E no caso de um setup de gravação que seja instrumento ou voz, não um microfone ou um instrumento ligado direto à interface, então isso via direta, ou seja, o microfone ligado, o cabo do microfone ligado direto à interface, os senhores não tem nesse caso nenhum registro, então os senhores vão ter que controlar realmente através do ganho. A observação desse controle é feito, a preocupação não é na mesa. É lógico que a mesa não pode estar clipando também, nem lá a interface está clipando, ou seja, o botão do LED vermelho está acusando que está passando do limite de dinâmica de áudio. E lógico, se os senhores controlar isso de uma forma como eu estou mostrando, não vai ultrapassar. Vê que eu fiz lá, eu chego aqui certinho. Então fiz aquilo que eu falei, controlei a voz, medi tudo certinho e está aqui. E para fechar essa parte de fluxo de áudio, eu devo dizer uma coisa que é o seguinte, senhores. O uso de uma mesa numa gravação, ela se torna muito importante porque os senhores têm ali um botão que é o ganho, que é uma bomba. Tem outro ganho que é na interfaces, quer dizer, os senhores têm duas bombas que com isso vai amplificar o sinal do áudio, que é impossível não chegar o sinal de áudio lá com a pressão necessária, o ponto certo. Os senhores vão ter até mais, por isso que vai ter até que controlar. E o uso da mesa ajuda nisso, os senhores terão duas bombas. Outra,
os senhores terão um fade de volume que os senhores poderão controlar isso de forma mais prática. A terceira coisa, o uso da mesa permite que os senhores já pré-edite, ou seja, os senhores fazem uma equalização de corte, né? Por exemplo, se for um vocal, só corta tudo abaixo de 80, que nós sabemos que a voz, ela começa a partir dali para lá. Então aquilo que não precisa, isso em todos os instrumentos, os senhores pegam a tabela de frequência e verão, um violão não precisa de menos de 100, então corta toda aquela parte, vamos supor que não necessita, e isso já tira muito ruído, muitos harmônicos ímpares, os senhores vão limpando. Na voz, vamos dizer 80, vai lá em 16 kHz, corta também, que a partir de 16 para lá já é chiado. Com isso os senhores têm um controle melhor. Vê que uma mesa é uma ferramenta fundamental para uma gravação, é de grande ajuda. Quando os senhores gravam direto na interface, não tem essa ajuda, esse auxílio que uma mesa lhe propõe. Dito isso, vamos passar agora para a parte analógica e digital, que é o áudio aqui dentro do Sonar. Aqui no canal, senhores, nós já estudamos que toda a parte física do áudio, né, que passa do microfone, passa pelos fios, chegando na mesa, essa é uma parte analógica, onde o áudio é uma parte mais de impulsos, né, elétricos. Depois que entra na DAW, existe um conversor através da interface que converte isso para o sinal analógico. Nós trabalhamos dentro do PC com o sinal já na forma digital e a parte analógica morre. E no final nós transformamos novamente para a forma analógica para poder tocar nos nossos reprodutores de áudio. Então, já que já sabemos disso, vamos ver a parte, como se processa a parte digital dentro do Sonar. No início desse estudo, senhores, eu falei que para os senhores preparar a DAW para a gravação, indo editar, preferência, configuração de drive e selecionar-se lá os 24 bits. Vamos entender o porquê disso, senhores. Vamos supor aqui nesse desenho que aqui nesse reservatório, o senhor tem um reservatório aqui que cabe 1000 litros de água. E com 1000 litros de água aqui dentro, os senhores teriam tempo de tomar um cafezinho e voltar sem que entornasse esse áudio. Poxa, mas às vezes eu pensava assim, poxa, eu queria ganhar mais tempo, eu preciso almoçar e como é que vai ser? Para o senhor ganhar mais tempo, seria necessário os senhores colocar um reservatório aqui que fosse o dobro. Quando nós aumentamos os bits lá, que eu não falei que está dentro da DAW, então o tamanho desse reservatório aqui, vamos dizer, seria uma simbologia de bit. Então, quanto mais bit, maior é o reservatório. Vamos botar assim. Então, o senhor deveria dobrar o reservatório. Então, os senhores estão gravando geralmente em 16 bits, passando para 24, como nós vemos. Então, como nós já dissemos aqui no nosso canal, quanto mais bit utilizado, se os senhores usam 12 bits, o valores de leitura do áudio, que ele faz de leitura, de pontos de leitura do áudio, será de 4.096. Se os senhores aumentam isso para 16, será de 35.586, mas mudando para 24 bits, olha como aumenta esse valor. Ou seja, você aumentou o tamanho desse reservatório. Ou seja, eu quero dizer que os senhores aumenta o espaço de dinâmica que o áudio pode receber, quer dizer, é a quantidade de água que pode receber nesse reservatório. Ou seja, eu com 16 bits, o meu volume máximo, antes que sature e clipe, é até 96. Passou disso, vai clipar. Mas com 24, eu tenho 144, ou seja, dessa forma eu tenho maiores valores, que vai ter o que? Leitura de sample rate melhor, o áudio vai ter ponto de leitura, ele vai realmente gravar todos os pequenos pontos, sem deixar escapar nenhum. E, além disso, vai aumentar o meu teto, ou seja, o valor que eu utilizar aqui, aumenta. Se eu usasse 16, esse tamanho que diminuir. Então, quando chegasse o som, já estaria clipando. Com 24, não. Eu ganho mais espaço, porque é 144. Essa é a grande vantagem. Se vocês tiverem a oportunidade de falar com grandes engenheiros, eles vão dizer isso. Senhores, use 24 bits. Por quê? Os senhores, quando trabalham com música que concentra muito instrumento, muito vocais, com muitos microfones e que precisa de uma alta qualidade, é 24 bits. O benefício da gravação em alta amostragem de taxa de 24 bits são menos susceptíveis a ruídos, porque o teto é alto, os senhores podem botar lá em cima que o ruído fica lá embaixo. Para editar se torna fácil, porque o áudio estando lá em cima e o teto do ruído é lá embaixo, os senhores usam qualquer ponto de gate, o senhor já corta aquele ruído. Olha como a coisa vai ficando boa. Então, eu poderia citar muitos mais benefícios, mas não acho necessário. Então, senhores, como eu falei das vantagens, existe realmente também
uma desvantagem. Qual é a desvantagem de trabalhar em 24 bits? A desvantagem, senhores, que com o aumento de bits, os senhores vão ter um áudio melhor, porque ele vê mais parte do áudio. E com isso, aumenta também o tamanho de volume, como eu falei lá da caixa d'água. Então, com essa profundidade de 24 bits, os senhores vão melhorar o áudio, mas em compensação vai exigir mais 50% de espaço em disco para armazenar isso em relação a 16 bits. Em 16 bits, por exemplo, um áudio ficaria, vamos supor, em 50 mega. Em 24 será 100, será o dobro. Essa é a desvantagem. E se você tem muitos áudios, o que vai acontecer? E às vezes você grava em estéreo, então isso vai dobrando. Então o projeto fica grande em espaço físico dentro do HD. Mas em compensação, é a forma correta de trabalhar. Para que economizar? E geralmente, PC de estúdio é só para áudio. E você não vai ter ali o HD pequeno. Hoje em dia nós temos um HD de tera. Então você pode gravar 500 mil bandas e vai sobrar espaço. Então é uma desvantagem que acaba não sendo nos dias de hoje. E para terminar, senhores, eu vou falar aqui de uma situação dentro do Sonar que eu creio que nem é necessário dizer, porque hoje em dia as placas não são placas tão ruins assim, que precisa de uma configuração específica. Mas vamos supor que os senhores usam a placa que ela trabalha em 16 bits, mas de uma maneira bem ralé, né? Bem fraca, ela com deficiência. Então, para que não haja engasgo, não haja travamento e não haja problema, e isso hoje em dia nem usa, mas como aqui é um canal de estudo, nós temos que falar de tudo, né? Então vamos até Edit, vamos em Preferência novamente, vamos em Áudio e vamos até Áudio, né? E vamos aqui ver que eu estou usando aqui a placa do PC. Estou usando só ela. E veja que 16 e 24 bits. Uma placa ela pode funcionar. E os senhores terão que ir até o site da placa para poder configurar aqui. Se ela vai trabalhar vendo de 3 em 3 bits, de 4 bits, a esquerda justificado ou a direita justificada, ou em 32 bits, a direita ou a esquerda. E isso vai depender do fabricante. Então, para fazer essa configuração, os senhores teriam que ir, que hoje em dia, como eu já disse, não usa mais, mas caso eles estão com PC muito antigo, vai lá que eles vão dizer essa configuração necessária para que os senhores possam fazer e quantos bits em cada frequência os senhores vão usar em segundos, para que possa fazer a coisa de forma que não trave. Eu apenas comentei isso aqui porque os senhores vão abrir um dia a preferência, vai ficar, para que isso aqui? Então isso tem referência a isso, aos bits de 16 ou 24, com a placa mesmo com menos que ele trabalha até 16, ela pode trabalhar, lógico, forçadamente em 24, mas para isso vai necessitar de uma configuração especial. Vou cancelar e vamos em frente. E para terminar, hoje eu vou voltar a falar sobre esse sinal que chega aqui, que o controle dele para não clipar é feito ou através da mesa, do volume da mesa, ou se for o caso de ligação direta com a interface, do botão do ganho. Então eu vou regulando até que chegue a ser um nível alto, como está aqui. Tá vendo que o ruído vai estar aqui, ó, abaixo daqui. Quer dizer, eu posso trabalhar com esse áudio, vai ter um sinal de áudio. Mas eu vou botar até para gravar aqui, senhores. Olha, preste atenção. Vê que o sinal de áudio é alto, bom, sem clipar. Eu tô falando, ó, mesmo quando chega ao teto de clipar, ó, em vermelho não clipa, ele cai rapidamente porque eu tenho uma grande margem para trabalhar e não adianta o senhor vir aqui no volume e diminuir esse volume. Eu tirei todo o volume, porque esse volume ele tem relação com o volume de saída. Aqui é para o caso, deixa eu parar aqui com esse clique. Aqui é para o caso dos senhores estar gravando e lá o cantor fale, olha, abaixe mais para mim o volume aqui do meu áudio. Então, o que os senhores não tem que abaixar na mesa, porque aí só está diminuindo na mesa ou na sua interface o fluxo de áudio que está gravando. Os senhores tem que baixar o volume que está saindo para o cantor lá. O senhor viria aqui e baixaria aqui, ó. Vê que eu posso tirar a 0 e continua gravando normal. Então, aqui. Só que para uma monitoração, quando eu baixo aqui, vai diminuindo o volume. E aqui os senhores controlariam o volume para o caso do artista lá querer que o som fique mais baixo para ele ou mais alto, ou seja, que dá mais um ganhozinho, ó. Pronto, dei um ganho, vê que não interfere ainda, a mesma configuração que está lá na minha mesa continuou, eu não estou interferindo nisso, o fluxo desse áudio de gravação está vindo externo e não através da DAW. Isso aqui é só para garantir que tenha maior ou menor volume a audição para quem está ouvindo e não a gravação. E para finalizar, senhores, eu quero aqui deixar registrado
toda a minha gratidão, a todos os senhores que estão compartilhando o vídeo, mandando seu joinha, mandando seus incentivos e aqui estudando com a gente, aturando essa minha língua presa, a qual peço desculpa sempre, estou sempre pedindo desculpa porque eu tenho esse problema de dicção. Então que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo módulo do curso completo do Sonar X3.